Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Caros peregrinos aqui presentes na Capelinha das Aparições e todos vós que nos acompanhais através das redes sociais, sede bem-vindos. Vamos celebrar a Eucaristia, esta oração, que é a oração por excelência de todos os batizados. Vamos celebrar este domingo, este 26º domingo do tempo comum, e vamos nos preparar para receber Deus através da sua palavra e depois nas espécies consagradas. Entregamos junto deste altar todas as nossas intenções. Confiemos a nossa vida a Deus, mas para melhor servirmos, para melhor celebrarmos estes santos mistérios, em breves momentos de silêncio, vamos reconhecer que necessitamos da graça de Deus, da sua misericórdia. Confessemos os nossos pecados. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos, que eu pequei muitas vezes por pensamentos, palavras, atos e omissões. Por minha culpa, minha tão grande culpa. E peço à Virgem Maria, aos anjos e santos e a vós, irmãos, que rogueis por mim a Deus Nosso Senhor. Deus rico de misericórdia, tende compaixão de nós, perdoa os nossos pecados e nos conduz à vida eterna. Glória a Deus nas alturas. E paz na terra aos homens por Ele amados. Glória a Deus Na terra e nos céus. Glória, glória, paz na terra. Senhor Deus, Rei dos céus, Deus Pai Todo-Poderoso, nós vos louvamos, nós vos bendizemos, nós vos adoramos, nós vos glorificamos, nós vos damos graças por vossa imensa glória. Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito, Senhor Deus, Cordeiro de Deus, Filho de Deus Pai.
estais à direita do Pai, tende piedade de nós. Só vós sois o Santo, só vós o Senhor, só vós o Altíssimo Jesus Cristo. Oh Espírito Santo, na glória de Deus Pai. Glória a Deus na terra e nos céus. Glória, glória às Oremos, Senhor nosso Deus, que dais a maior prova do vosso poder quando perdoais e vos compadecei, derramai sobre nós a vossa graça, para que, correndo prontamente para os bens prometidos, nos tornemos um dia participantes da felicidade celeste. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus e convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo por todos os séculos dos séculos. Leitura do livro do Êxodo. Leitura da profecia de Amós. Eis o que diz o Senhor Omnipotente. Ai daqueles que vivem comodamente em Sião e dos que se sentem tranquilos no monte de Samaria, deitados em leitos de marfim, estendidos nos seus divãs, comem os cordeiros do rebanho e os vitelos do estábulo. Improvisam ao som da lira e cantam como David as suas próprias melodias. Bebem o vinho em grandes taças e perfumam-se com finos ungüentos, mas não os aflige a ruína de José. Por isso, agora partirão para o exílio à frente dos deportados e acabará esse bando de voluptuosos. Palavra do Senhor.
vós, pecadores. Ó minha alma, louva o Senhor. Ó minha alma, louva o Senhor. O Senhor reina eternamente. O teu Deus, ó Sião, é Rei por todas as gerações. Ó minha alma, louva o Senhor. Ó minha alma, louva o Senhor. Leitura da primeira epístola do apóstolo São Paulo ao Timóteo. Caríssimo, tu, homem de Deus, pratica a justiça, a piedade, a fé e a caridade, a perseverança e a mansidão. Combate o bom combate da fé, conquista a vida eterna, para a qual foste chamado, sobre a qual fizeste tão bela profissão de fé perante numerosas testemunhas. Ordeno-te, na presença de Deus, que dá a vida a todas as coisas, e de Cristo Jesus, que deu testemunho da verdade diante de Pôncio Pilatos, guarda o mandamento do Senhor sem mancha e acima de toda a censura, até a aparição do nosso Senhor Jesus Cristo, a qual manifestará a seu tempo o venturoso e único soberano, Rei dos reis, Senhor dos senhores, o único que possui a imortalidade e habita uma luz insaciável que nenhum homem viu nem pode ver. A Ele a honra e o poder eterno. Amém. Palavra do Senhor. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor.
Naquele tempo, disse Jesus aos fariseus: havia um homem rico que se vestia de púrpura e linho fino e se branqueava esplendidamente todos os dias. Um pobre, chamado Lázaro, jazia junto do seu portão, coberto de chagas. Bem desejava saciar-se do que caía da mesa do rico, mas até os cães vinham lamber-lhe as chagas. Ora, sucedeu que o pobre morreu e foi colocado pelos anjos ao lado de Abraão. Morreu também o rico e foi sepultado. Na mansão dos mortos, estando em tormentos, levantou os olhos e viu Abraão com Lázaro a seu lado. Então ergueu a voz e disse: Pai Abraão, tem compaixão de mim. Envia Lázaro para que molhe em água a ponta do dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nestas chamas. Abraão respondeu-lhe: Filho, lembra-te que recebeste os teus bens em vida e Lázaro apenas os males. Por isso, agora ele encontra-se aqui consolado, enquanto tu és atormentado. Além disso, há entre nós e vós um grande abismo, de modo que se alguém quisesse passar daqui para junto de vós, ou daí para junto de nós, não poderia fazê-lo. O rico insistiu: Então peço-te, ó Pai, que mandes Lázaro à minha casa paterna, pois tenho 5 irmãos, para que os previna, a fim de que não venham também para este lugar de tormento. Disse-lhe Abraão: Eles têm Moisés e os profetas, que os ouçam. Mas ele insistiu: Não, pai Abraão, se algum dos mortos for ter com ele, arrependar-se-ão. Abraão respondeu-lhe: Se não dão ouvidos a Moisés nem aos profetas, também não se deixarão convencer, se alguém ressuscitar dos mortos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caros irmãos e irmãs, a palavra inspirada e encarnada que acabamos de ouvir é luz para os nossos caminhos. Então deixemo-nos desde já cativar por ela, para que guie os nossos passos rumo à pátria celeste. A parábola do homem rico e do pobre Lázaro, apresentada por Jesus no Evangelho, chama a nossa atenção para a forma como olhamos e respondemos às necessidades dos nossos irmãos, principalmente aos mais necessitados. Então, estamos perante um forte apelo à conversão do nosso coração, da nossa inteligência, da nossa forma de estarmos na vida. Vejamos com atenção. Existe um contraste entre os protagonistas da parábola. É um contraste claro, bem vincado, dramático até, se assim podemos dizer, trágico. Do lado de dentro, um rico que se veste de púrpura e de linho fino, que leva uma vida de luxo e de ostentação, preocupado somente em deliciar-se com as coisas belas e esplendorosas que foi adquirindo, que possuía. No entanto, é um homem do qual não sabemos o nome. De facto, às vezes, nós conhecemos pessoas só por aquilo que elas têm. Parece que é uma segunda pele. As riquezas identificam aquelas pessoas. É um senhor muito rico, costumamos dizer.
É como se fosse uma segunda identidade. Um homem sem nome. Do lado de fora, temos um pobre homem, faminto, ferido e com o nome Lázaro. Este nome Lázaro faz-nos recordar Betânia, faz-nos recordar a amizade que Jesus tinha a um seu amigo, faz-nos recordar a ressurreição. Nesta imagem sobram só mais alguns cães que lambiam as feridas deste coitado. Na linguagem de hoje, um homem a quem a vida não sorriu. Caros irmãos e irmãs, a sociedade de hoje, também conhecida como a sociedade do bem-estar, não é assim tão diferente da sociedade em que Jesus viveu. Ontem, como hoje, é evidente aos nossos olhos a forte desigualdade entre os pobres e os ricos, e este fosso está a aumentar cada vez mais. Então, não devemos pensar que Jesus está somente a denunciar a situação vivida na Galileia dos anos 30. Não. A parábola de Jesus, que hoje acabamos de ouvir, é um forte apelo também para cada um de nós hoje, porque nos deixamos muitas vezes levar e acomodar a uma vida de abundância, de ostentação. Uma vida onde conta mais ter do que ser. Ter coisas, muitas coisas. Os últimos modelos. É o carro, é o frigorífico, é o televisor. Tudo de última geração. Uma vida de ilusões e de cantos que nos vai cegando, caros irmãos, ao ponto de não vermos as necessidades dos nossos irmãos, conhecidos ou não, que caminham ao nosso lado, que estão à nossa porta, ou junto do nosso portão, ou então a algumas horas de viagem. Cegamo-nos completamente. A parábola continua e diz-nos que ambos os homens morreram. O pobre Lázaro foi para junto de Abraão, levado pelos anjos, e o rico foi sepultado na mansão dos mortos. Que pecado teria feito este homem rico para merecer tal castigo, para ser excluído desta presença contínua e eterna com Deus? Que pecado fez ele, caros irmãos, para merecer tal castigo? Foi o culto do prazer? Foi o pecado da gula? Que pecado foi? Não foi de nenhum destes pecados. O pecado deste homem rico, caros irmãos, foi de nada ter dado, nem uma migalha, nem uma palavra, nem sequer um olhar para aquele homem pobre que estava à porta de sua casa. Nada, não deu nada. Caros irmãos e irmãs, o rico não fez mal ao pobre, não o agride, não o espanta, simplesmente não faz nada por ele. O seu pecado é o pecado da indiferença. E a indiferença cega-nos. Muitas das vezes passamos e viramos a cara ao lado. Ou então não vamos, para não ficarmos incomodados. É assim, caros irmãos, a indiferença cega-nos. Bastava que este homem rico partilhasse um pouco daquilo que tinha e esta parábola era completamente diferente. Completamente diferente. Então o verdadeiro ódio, o contrário, peço perdão,
O verdadeiro contrário ao amor não é o ódio, mas sim a indiferença, para o qual o outro deixa de existir e é apenas uma sombra entre os cães. Este Lázaro está tão perto daquele homem rico que este tropeça nele todos os dias, mas não o vê, nem sequer o vê. Então, o maior mal que podemos fazer é não fazermos o bem. É não fazermos o bem. Acho que isto tem muito a ver com a nossa vida do dia a dia, de hoje, cada um de nós. Então lanço um desafio, caros irmãos. Se queremos ser verdadeiramente discípulos de Jesus, precisamos nos converter. Precisamos nos converter, de despegar-nos de nós mesmos e do desejo desordenado pelas riquezas do mundo. O rico da palavra tomou consciência tarde demais de que tinha vivido fechado nos seus egoísmos e na indiferença com os irmãos. É durante a nossa vida, a vida terrena, que definimos a nossa situação na eternidade. Peçamos então ao Senhor que nos abra os olhos, que nos abra os ouvidos e o coração para olharmos e escutarmos o sofrimento dos irmãos, a sua pobreza, as suas tribulações, para podermos minimizar o seu sofrimento, para podermos os ajudar de alguma forma. A nossa vida será julgada através ou a partir das obras de misericórdia que, ao longo da nossa vida, fomos praticando junto dos irmãos. Lembremos-nos do Francisco e da Jacinta, exemplos para cada um de nós, pequenas crianças que souberam ver o importante e o essencial. E o essencial, caros irmãos, é vivermos esta terra de olhos sempre postos no céu. Vivermos nesta terra de olhos virados para o céu, porque assim conseguimos ver melhor as necessidades dos nossos irmãos. É isto que aprendemos do Francisco e da Jacinta. Crianças que souberam ver o essencial. Que também nós, cada um de nós, possa ver o essencial da sua vida para podermos merecer um dia, podermos estar junto de Deus, junto de todos os santos, na alegria eterna, nesta vida que nos espera, nesta vida nova e renovada. Professemos a nossa fé. Creio em um só Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, de todas as coisas visíveis e invisíveis. Creio em um só Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito de Deus, nascido do Pai antes de todos os séculos. Deus de Deus, luz da luz, Deus verdadeiro, gerado, não criado, consubstancial ao Pai. Por ele todas as coisas foram feitas, e por nós homens e para nossa salvação, desceu dos céus e encarnou pelo Espírito Santo, no seio da Virgem Maria e se fez homem. Também por nós foi crucificado, sob Pôncio Pilatos, padeceu e foi sepultado, ressuscitou ao terceiro dia conforme as Escrituras e subiu aos céus, onde está sentado à direita do Pai. De novo há de vir em sua glória para julgar os vivos e os mortos, e o seu reino não terá fim. Creio no Espírito Santo, Senhor que dá a vida, que procede do Pai e do Filho, e com o Pai e do Filho é adorado e glorificado. Ele falou pelos profetas. Creio na Igreja una, santa, católica e apostólica.
Professo um só batismo e a remissão dos pecados, e a ressurreição dos mortos e a vida do mundo que há de vir. Amém. Irmãos e irmãs caríssimos, invoquemos o Senhor Jesus Cristo, que ama a todos os homens e a todos chama à felicidade eterna. E digamos, cantando, cheios de confiança. Cristo, ouvi-nos. Cristo, ouvi-nos. Pelo nosso Bispo José, dado por Deus à sua Igreja, pelos presbíteros ao serviço do Evangelho e pelos diáconos servidores da caridade, oremos. Cristo, ouvi-nos. Pelos homens com responsabilidades mundiais, pelos que tomam a defesa dos mais pobres e pelos profetas que Deus nos envia, oremos. Cristo, ouvi-nos. Pelos que são humilhados como Lázaro, pelos que são atormentados como o rico, e pelos que seguem a Cristo, luz do mundo, oremos. Cristo, ouvi-nos. Pela paz no mundo, em especial pelas vítimas do conflito na Ucrânia, para que o Senhor abra os corações dos decisores políticos e os leve ao discernimento de que só na paz é possível sermos todos irmãos, oremos. Cristo, ouvi-nos. Pelos imigrantes em busca de trabalho, por todos os excluídos deste mundo e por aqueles que foram vítimas de acidentes, oremos. Cristo, ouvi-nos. Pelos professores e alunos de todas as escolas, pelos que vão entrar no último ano de estudos e pelos que já terminaram, mas não trabalham, oremos. Cristo, ouvi-nos. Por nós próprios que escutamos Jesus Cristo, pelos que guardam no coração a sua mensagem e por aqueles que depressa a vão esquecer, oremos. Cristo, ouvi-nos. Senhor Jesus Cristo, que não saciais de nos interpelar pela palavra, abri os ouvidos do nosso coração à voz daqueles que nos chamam a servi-los nas suas necessidades e problemas, vós que viveis e reinais pelos séculos dos séculos.
Orai, irmãos, para que este meu e vosso sacrifício seja aceite por Deus Pai Todo-Poderoso. Deus de misericórdia, aceitai esta nossa oblação e fazei por ela se abra para nós a fonte de todas as bênçãos, por Cristo nosso Senhor. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever, é nossa salvação. Senhor Pai Santo, Deus eterno e omnipotente, é verdadeiramente nosso dever, é nossa salvação, dar-vos graças sempre e em toda a parte. Em vós vivemos, nos movemos e existimos. Durante a nossa vida terrena, sentimos cada dia os efeitos da vossa bondade e possuímos desde já o penhor da vida futura, tendo recebido as primícias do Espírito, pelo qual ressuscitaste Jesus Cristo de entre os mortos, vivemos na esperança da Páscoa eterna. Por isso, com todos os anjos, proclamamos a vossa glória, cantando cheios de alegria. Santo, 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 Senhor Deus do universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana, Hosana, Hosana nos alturas. Hosana nas alturas. Mãe de tudo que vai, em nome do Senhor. Hosana, Hosana, Hosana nas alturas. Hosana nas alturas. Vós, Senhor, sois verdadeiramente santo, sois a fonte de toda a santidade. Reunidos na vossa presença, em comunhão com toda a Igreja, ao celebrarmos o primeiro dia da semana em que nosso Senhor Jesus Cristo ressuscitou dos mortos, humildemente vos suplicamos. Santificai estes dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, de modo que se convertam para nós no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo, na hora em que ele se entregava para voluntariamente sofrer a morte, tomou o pão, dando graças, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei, isto é o meu corpo, que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice, de novo vos deu graças, deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim.
Mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte, proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando agora, Senhor, o memorial da morte e a ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos o pão da vida e o cálice da salvação e vos damos graças porque nos admitistes à vossa presença para vos servir nestes santos mistérios. Humildemente vos suplicamos que, participando no corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Lembrai-vos, Senhor, da vossa Igreja, dispersa por toda a terra, tornai-a perfeita na caridade, em comunhão com o nosso Papa Francisco, o nosso Bispo José e todos os ministros sagrados. Lembrai-vos também dos nossos irmãos que adormeceram na esperança da ressurreição, de todos aqueles que na vossa misericórdia partiram deste mundo, admiti-os na luz da vossa presença. Tende misericórdia de nós, Senhor, e dai-nos a graça de participar na vida eterna, como a Virgem Santa Maria, Mãe de Deus, São José, seu esposo, os bem-aventurados apóstolos e todos os santos, que desde o princípio do mundo viveram na vossa amizade, para cantarmos os vossos louvores, por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, por todos os séculos dos séculos. Fiéis aos ensinamentos do Salvador, ousamos dizer, cheios de alegria e confiança: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todo o mal, Senhor, e dai ao mundo a paz em nossos dias, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Senhor Jesus Cristo, que disseste aos vossos apóstolos: deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz, não olheis aos nossos pecados, mas à fé da vossa Igreja, e dai-lhe a união e a paz segundo a vossa vontade. Vós que viveis e reinais pelos séculos dos séculos. A paz do Senhor esteja sempre convosco.
Felizes os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. A Sagrada Comunhão será distribuída apenas na mão. Communion shall be received in the hands only. La Sagrada Comunión se distribuirá solamente en la mano.
Oremos. Fazei, Senhor, que este sacramento celeste renove a nossa alma e o nosso corpo, para que, unidos a Cristo neste memorial da sua morte, possamos tomar parte na sua herança gloriosa, Ele que vive e reina pelos séculos dos séculos. Caros irmãos, faço agora a bênção dos objetos religiosos. I will now bless the religious objects. Bendito sejais, Senhor, fonte e origem de todas as bênçãos, que sempre promoveis a piedade sincera dos vossos fiéis. Por intercessão da bem-aventurada Virgem Maria e dos santos Francisco e Jacinta Marto, assisti benignamente os vossos servos e fazei que, levando consigo estes símbolos de fé e piedade, sobre os quais invocamos a vossa bênção, se vão transformando à imagem do vosso Filho, Ele que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Caros irmãos, convidamos a todos a prolongar esta adoração ao Senhor, agora na adoração eucarística e na procissão. Caros peregrinos, terminada a celebração da Eucaristia, onde nos alimentamos do Senhor Jesus, nosso pão da vida, vamos fazer a procissão com o Santíssimo Sacramento. Convido todos aqueles que se encontram no santuário a aproximarem-se da Capelinha das Aparições para este momento de adoração ao Senhor e de louvor. Sobre o altar está solenemente exposto o Santíssimo Sacramento para a nossa adoração. Os que puderem, em atitude de adoração, ponham-se de joelhos. Adoremos o Senhor presente neste Santíssimo Sacramento da Eucaristia e cantemos a primeira oração que o anjo ensinou aos pastorinhos. Rezemos juntos. Santíssima Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, adoro-vos profundamente e ofereço-vos o preciosíssimo corpo, sangue, alma e divindade de Jesus Cristo,
presente em todos os sacrários da terra, em reparação dos ultrajes, sacrilégios e indiferenças com que ele mesmo é ofendido, e pelos méritos infinitos do seu Santíssimo Coração e do Coração Imaculado de Maria, peço-vos a conversão dos pobres pecadores. Adoremos o Senhor em silêncio. Este Senhor que está diante de nós vivo no Santíssimo Sacramento. Abramos-lhe o nosso coração, fixemos nele os nossos olhos, para que ele nos fale e nos escute, nos dê a sua luz, revigore a força da nossa fé e da nossa esperança e nos torne capazes de concretizar aquele amor a que ele nos convidava hoje na palavra que nos deu. Em silêncio, adoremos o Senhor. Vamos dar início à nossa procissão eucarística. Convidamos todos os peregrinos a disporem-se em duas filas, atrás da cruz. Podem já avançar. Esta cruz que nos conduz, Cristo. Esta procissão é verdadeiramente sinal de fé e da nossa adoração comum ao mistério maior da presença de Deus na Eucaristia. A procissão simboliza a nossa própria vida, chamada a ser caminho com Jesus, um seguimento fiel do nosso Mestre e Senhor. Ao participarmos nesta procissão, levamos conosco toda a nossa vida, as nossas fadigas e canseiras, preocupações e dificuldades, os nossos sonhos e esperanças. Jesus Cristo, vivo e ressuscitado, presente na Santíssima Eucaristia, caminha conosco e dá-nos forças para continuar. Ele é o nosso guia, o nosso caminho, o nosso alimento, a nossa força. Caminhemos em paz e cantemos aclamando o Senhor com confiança. Pai nosso que estais nos céus, sempre louvado sejais pela Santa Eucaristia, pão divino que nos dais. Bendita seja a divina Eucaristia, que ilumina a Santa Igreja, como o sol de cada
vosso divino perdão nos seja dado, Senhor, pela Santa Eucaristia, alto sol do vosso amor. A cada evocação respondamos: tende piedade de nós. Jesus, rosto da misericórdia do Pai. Jesus, Filho obediente ao Pai, tende piedade de nós. Jesus, Redentor do homem. Jesus, Salvador do mundo. Ensina-nos o Santo Padre Francisco. A Igreja vive a comunhão dos santos. Na Eucaristia, esta comunhão, que é dom de Deus, realiza-se como união espiritual que nos une a nós crentes com os santos que nos precederam no caminho da fé. A sua santidade vem em ajuda da nossa fragilidade e assim a Mãe Igreja, com a sua oração e a sua vida, é capaz de acudir à fraqueza de uns com a santidade de outros. Acolher Jesus e comungá-lo na Eucaristia significa aproximar-se da misericórdia do Pai, com a certeza de que o seu perdão cobre toda a nossa vida. Aqui em Fátima, precederam-nos no acolhimento deste dom os santos Francisco e Jacinta Marto. O seu amor a Jesus escondido e o desejo de se oferecerem a Ele e de o consolar motiva-nos hoje a esta mesma atitude. Ao caminharmos com Jesus nesta tarde, louvemos o Senhor, que vai conosco, vivo e ressuscitado. Louvai o Senhor do alto dos céus, louvai-o nas alturas. Louvai-o todos os seus anjos, louvai-o todos os seus exércitos.
Cantemos, tende piedade de nós. Cristo, nossa reconciliação, tende piedade de nós. Cristo, nossa vida. Cristo, nossa esperança. Cristo, nossa paz e concórdia. Ao caminharmos com Jesus presente no Santíssimo Sacramento, deixemo-nos surpreender por Deus. Ele nunca se cansa de escancarar a porta do seu coração para repetir que nos ama e deseja partilhar conosco a sua vida. A Igreja que somos sente fortemente a urgência de anunciar a misericórdia de Deus. A sua vida é autêntica e credível quando faz da misericórdia o seu convicto anúncio. Sabe que a sua missão primeira, sobretudo numa época como a nossa, cheia de grandes esperanças e fortes contradições, é de introduzir a todos no grande mistério da misericórdia de Deus, contemplando o rosto de Cristo. Louvemos o Senhor Jesus, realmente presente no Santíssimo Sacramento. Contemplemos o seu rosto misericordioso e comprometamo-nos em manifestar na nossa vida este amor misericordioso para com todos. Cantemos. Repetimos, tende piedade de nós. Jesus, sustento dos fracos. Jesus, paz dos atribulados. Jesus, misericórdia dos pecadores. Jesus, conforto dos que sofrem. A Eucaristia é alimento que sustenta na missão. Levanta-te, sê testemunha do que viste. Este desafio que o Santuário nos faz ao longo deste ano encontra na presença viva de Jesus na Eucaristia a sua real possibilidade. É possível, é necessário, é urgente testemunhar Jesus, o seu Evangelho, a sua força poderosa que converte o coração, que dá sentido pleno à vida, que nos levanta na fraqueza, nos anima na esperança e nos estimula na missão. Ao aparecer neste lugar, Nossa Senhora ofereceu aos pastorinhos e por eles a todos nós a missão de levar Deus ao coração da humanidade ferida. Ao caminharmos com Jesus nesta tarde, acolhamos também nós a missão que Ele nos confia e anunciemos a todos o que Ele fez por nós.
Senhor levanta os abatidos, o Senhor ama os justos. Jesus, defensor dos oprimidos, tende piedade de nós. Jesus, acolhimento dos excluídos. Tende piedade de nós. Jesus, justiça dos oprimidos. Tende piedade de nós. Jesus, pátria dos refugiados. Tende piedade de nós. A Eucaristia desafia-nos ao serviço aos irmãos e à partilha. Receber o pão do céu que é Cristo, reconhecer a sua presença e adorá-lo, implica sair do nosso egoísmo. Por isso, a Eucaristia é o grande sacramento da caridade, do amor concreto. Antes de mais, sacramento do amor de Cristo para conosco. Ele dá a vida por nós, oferece-se a cada um de nós, para que tenhamos vida e vida em abundância. Mas também sacramento da caridade, porque comer este pão e deixar-se transformar por ele significa fazer da nossa vida entrega, doação, como Cristo. Significa fazer como ele fez, fazer da nossa vida serviço aos outros. Por isso, levanta-te, levantemo-nos, sejamos testemunhas do que vimos. Gratos por tão grande dom, cantemos e louvemos o Senhor. Ensinai-me, Senhor, o caminho dos vossos decretos, para ser fiel até ao fim. Dai-me entendimento para guardar a vossa lei e para cumprir de todo o coração. Jesus Cristo, desviai os meus olhos das vaidades e fazei-me viver nos vossos caminhos. Cumpri a promessa feita ao vosso servo, destinada aos que vos temem. Jesus Cristo, hoje por toda a
Cristo, ontem e hoje e por toda a eternidade. Irmãos e irmãs, oremos a Cristo Senhor, pão vivo descido do céu, e cantemos iluminados pela fé. Cristo, ouvi-nos. Cristo, ouve-nos. Transfigura a vida da Igreja. Santifica os ministros do altar e desperta na Igreja muitas e santas vocações de consagração. Guia as decisões dos governantes e ajuda-os a serem construtores da paz e da justiça entre os povos. Dá a paz ao mundo. Socorre os atribulados. Enche de misericórdia e caridade o coração dos crentes. Levanta-nos e anima-nos na missão. Reanima o coração dos desesperados e levanta os frágeis. Cura todos os doentes. Vai em auxílio dos migrantes e refugiados. Enche dos teus dons e das tuas graças os peregrinos deste santuário. Acolhe na tua misericórdia todos os nossos irmãos que morreram. Em silêncio, preparemo-nos para receber a bênção do Santíssimo Sacramento. Quem puder, ajoelhe-se. Quem não puder, faça uma inclinação profunda. Tantum ergo sacramento, veneremus noi, et anticum documentum, novo celatritui, preset fides supplementum, sesum defectui. Oremos. Senhor Jesus Cristo, que neste admirável sacramento nos deixaste o memorial da vossa paixão, concedei-nos a graça de venerar de tal modo os mistérios do vosso corpo e sangue,
que sintamos continuamente os frutos da vossa redenção. Vós sois Deus com o Pai, na unidade do Espírito Santo. Bendito seja Deus, bendito o seu santo nome, bendito Jesus Cristo, verdadeiro Deus e verdadeiro homem, bendito o nome de Jesus, bendito o seu sacratíssimo coração, bendito o seu preciosíssimo sangue, bendito Jesus no santíssimo sacramento do altar, bendito o Espírito Santo Paráclito, bendita a excelsa Mãe de Deus, Maria Santíssima, bendita a sua Santa e Imaculada Conceição, bendita a sua gloriosa Assunção, bendito o nome de Maria, Virgem e Mãe, bendito São José, seu castíssimo esposo, bendito Deus nos seus anjos e nos seus santos. Caros peregrinos, desejamos a todos um bom fim de tarde e um bom e feliz regresso a vossas casas. Ide em paz e o Senhor vos acompanhe.